Opa, fala moçada, tranquilo? Bom, estou aqui para a segunda parte da nossa aula sobre a China e agora nós vamos falar sobre os aspectos humanos. A gente vai refletir um pouquinho sobre a demografia da China, sobre os aspectos populacionais e também, pessoal, sobre algo que gerou muita polêmica no nosso mundo contemporâneo, que foi a política do filho único que foi adotado pela China. Então vamos lá, vamos fazer a nossa análise. Então vamos lá, pessoal, olho nos slides aí. A capital da China hoje é Pequim, né, também conhecido pelo nome de Beijing. A China possui uma área de pouco mais de 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. Essa população está um pouco desatualizada. Em 2015, 1 bilhão 376 milhões, né, com a densidade demográfica de 146,6 habitantes por quilômetro quadrado. E o IDH de 0,729, que é considerado médio alto, né? Uma pequena pesquisa na internet, né? Eu cheguei aí que em 2020 nós chegamos aí uma expectativa da população de pouco mais de 1 bilhão e 400 milhões. Existe aí uma expectativa que a China chegue, ultrapasse 1 bilhão e meio, né, até 2022. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão da etnia, né? A população chinesa atualmente é de longe a maior do mundo, né? Mas assim, está pertinho ali, a Índia está se aproximando, né, com 1 bilhão e 300 milhões da China. Havia uma expectativa que a Índia passasse a China, mas como deixou de se praticar a política do filho único em 2015, né? Então pode ser que ainda ultrapasse, mas vai demorar um pouco mais. Em relação à etnia, pessoal, o grupo Han ele é majoritário, representando 92% da população nacional. O restante da população é formado por grupos como o Huang, o Manchu, o Hui e outros. O idioma mais falado é o mandarim, que é falado por 96% da população. Pessoal, nessa tabela que eu fiz uma pesquisa aqui na internet, na Wikipédia, né, mostra dados da população mundial dos principais países pelo mundo. A China em primeiro, a Índia, os Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, o Brasil, né, que estava em quinto, desceu para o sexto lugar e é bem provável que nos próximos anos, né, talvez já para o ano que vem, ele deve descer para a sétima posição. A Nigéria vem aumentando muito a sua população. Vamos falar agora sobre a distribuição da população dentro da China. A população ela se distribui de modo heterogêneo pelo território, isso é, de maneira desigual, existindo regiões fracamente povoadas no oeste, com planaltos desérticos e montanhas, em contraste com grandes áreas densamente povoadas, consideradas frequentemente como grandes formigueiros humanos na porção leste, que é favorecida pelo clima e também por planícies fluviais. Nessa imagem aqui a gente consegue ver bem isso, né, pessoal? Então toda essa região aqui oriental, desde o Planalto da Manchúria até as regiões das planícies orientais, são verdadeiros formigueiros humanos, chegando aí a 2.000 habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto que essa região mais ao norte, onde fica o deserto de Gobi, o deserto do Xinjiang, né, a região mais ao sudoeste, onde fica o Planalto do Tibete, a Cordilheira do Himalaia, chega a ter 1 habitante por quilômetro quadrado. Ou seja, toda essa região é fracamente povoada, tem grandes vazios demográficos. Vamos falar agora sobre a política do filho único. Foi instituída pelo governo no final da década de 1970 devido ao alto crescimento vegetativo. Essa política foi aplicada nas áreas urbanas, apesar da maioria dos casais morarem no meio rural. O governo ditatorial ele promovia aos casais incentivos financeiros e também profissionais, oferecimento de contraceptivos e aplicação de multa caso tivesse mais de um filho. Abortos forçados e esterilização em massa também foram medidas adotadas pelo governo, desrespeitando os direitos humanos. Essas ações do governo determinaram a queda do crescimento populacional. A elevada taxa de 2,6% na década de 1970 desceu para 0,4% em 2014. Então, aqui nós temos a pirâmide etária que dá para vocês terem uma analisada, né? Observa que boa parte da população, aí, até 20 anos, cerca de
né, 35% da população tinha até 20 anos. Né? Isso foi mudando, pessoal, com o tempo. Nesse outro gráfico, a gente consegue analisar a taxa de fecundidade total. Ou seja, como que veio caindo a fecundidade na China. E também, pessoal, a expectativa até 2095, até 2100. Né? A ideia de como que é manter a fecundidade na China. Bom, vamos entender um pouquinho, porque nem tudo são flores, né? Tem também os aspectos negativos dessa política. Primeiro, o desequilíbrio de gênero, porque a cultura chinesa ela privilegia os meninos, ou seja, o sexo masculino, e não as meninas. Né? O infanticídio feminino, a entrega de bebês para a adoção, o incentivo ao aborto, caso o feto seja do sexo feminino. Né? Uma explicação para isso, pessoal, é porque as mulheres não são desejadas na China. Os homens, eles têm o hábito cultural, né, de cuidar dos pais na velhice. Já as mulheres, elas perdem completamente o contato com a família após o casamento, ou seja, né, elas passam a pertencer à família do marido. Então, os meninos, eles são mais desejados do que as meninas. Em 2014, havia 116 meninos para cada 100 meninos. Em algumas regiões, esse número subia para 140 meninos para cada 100 meninas. Caso o governo chinês não tivesse adotado essa política, hoje a China teria uns 400 milhões de habitantes a mais, ou seja, estaria se aproximando de 2 bilhões de habitantes. Atualmente, há pelo menos 30 milhões de homens em idade de se casar a mais do que as mulheres no território chinês. Um outro grande problema é a questão da previdência. Com a melhora da economia, o padrão de vida da população obviamente melhorou e, como consequência, aumentou a expectativa de vida. Estima-se que em 2050, um quarto da população chinesa será composta por idosos, ou seja, com pessoas com mais de 60 anos. Isso virou um grave problema também de falta de mão de obra jovem e que também será um grave problema para o futuro. Em 2015, o Partido Comunista ele passou a permitir que cada casal pudesse ter até 2 filhos, para tentar resolver esse problema que é a falta de mão de obra jovem no mercado de trabalho e também a questão da previdência. Essa questão pode aumentar ainda mais a dependência dos idosos em relação aos seus filhos, quando chegarem na idade de aposentadoria, caso não tenham seguro social privado, porque a China não tem previdência estatal. E boa parte da população idosa são dependentes dos filhos na velhice. Nesses gráficos, pessoal, nós temos aqui a comparação das pirâmides etárias. Em 2020, em 2016, a expectativa para 2030 e uma expectativa para 2060. Se confirmar essa pirâmide etária aqui, vocês podem perceber que cerca de 40% da população, entre 35% e 40% da população, vai ter 60 anos ou mais. Isso passa a se tornar um grave problema para a população, né, para a China. Né? A estrutura etária chinesa começou a sofrer mudanças, apesar do predomínio da população de jovens e adultos, diante da taxa de fecundidade de 1,5 filho por mulher, o que afetou a renovação da população. Nós aprendemos em demografia, se um casal não tiver pelo menos 2,1 filhos, ou seja, você tirando um casal pelo outro, né? Tem que ter pelo menos 2 filhos cada casal. Você não consegue renovar, você não consegue repor a população. Isso no espaço curto e médio de tempo, nós vamos ter graves problemas relacionados à reposição de mão de obra no mercado de trabalho. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, tenham entendido, né? Façam as anotações, tá bom? E qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Valeu? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.